Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, nossa aula de literatura. Mais uma vez estamos aqui, né? E primeiramente eu quero desejar aquele bom dia para você, que você tenha ali, nós estamos no nosso segundo tempo, e que você tenha ali uma semana bem legal, uma semana, um final de semana também próspero, que seja com a sua família, né, porque é o mais importante, a nossa família, tá bom? Então, nós vamos hoje, gente, trabalhar também o nosso livro de atividades, tá bom? Por quê? Porque nós vamos recuperar os conteúdos. Então, nós vamos recuperar primeiramente o romantismo europeu. Lembra lá que nós falamos do romantismo europeu? Então, vou dar algumas dicas aqui para você, até para a sua lista de exercício também, que é bem importante. A sua lista de exercício aí também contém algumas questões do romantismo. Então, pode ser que aqui, né, se tenha, eu comente alguma coisa relacionada, né, alguma questão, tá bom? Eu não sei, né, mas pode ser que, como é o mesmo conteúdo, então pode ser que a gente comente, acabe comentando, tá bom? Então vamos lá. Olha só, gente, a questão do romantismo europeu. Capítulo 9, nosso livro de atividades de literatura, é importante falar isso, nosso livro de atividades de literatura. Terça-feira e segunda-feira nós trabalhamos o de produção textual. Então é o seguinte, gente, nada mais, nada menos, nós temos aqui, certo? O contexto histórico que envolve o romantismo, a Revolução Francesa, né? Lembra que eu falei para vocês, certo? Olha só que aqui tem algumas características bem importantes, tá bom? Então é o seguinte, gente, aqui ó, o primeiro e o segundo estado, que é o clero, né, e a nobreza, monopolizavam os privilégios e eram isentos de impostos. O terceiro estado, burguesia, os sans-culottes, né, e camponeses, que representavam 95% da população, era responsável pelas despesas do Estado, mas não tinham direitos políticos. Então, né, gente, o que aconteceu em 1789? Motivados pelos ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, a burguesia e as camadas mais populares tomaram a Bastilha, prédio símbolo do poder real. Então houve aí a Revolução Francesa. Outro caso bem importante, histórico também, é a Revolução Industrial. Né? Quais são as causas da Revolução? Acumulação de capital, existência de matéria-prima, mão de obra disponível e mercados consumidores. E as consequências dessa revolução: crescimento populacional, êxodo rural, aumento do número de pessoas que tinham acesso aos novos produtos, mudanças nos padrões de vida, tá bom? Surgimento da classe trabalhadora. E professor, quais são mesmo de fato aqui as características desse romantismo europeu? A gente sabe que tem a questão da burguesia e tudo mais. Então olha só, gente, com o apoio do povo, a burguesia tomou o poder. A ascensão dessa nova classe mudou o público-alvo consumidor de literatura. Agora o burguês e não mais o nobre, então mudou bastante. Como consequência, a arte clássica e aristocrática foi substituída pela romântica, de caráter nacional e popular, cuja expressão artística refletiu os gostos e anseios dessa classe e representou uma nova forma de entretenimento. Surgiu então o romance de folhetim, tá bom? Porque é o seguinte, gente, o folhetim ele era publicado por semana, então a pessoa lia numa semana uma parte, depois na outra semana outra parte. É como se fosse a novela de hoje. A novela a cada dia tem um capítulo, né? Então o folhetim é mais ou menos nesse estilo. Então, gente, a gente viu que na Alemanha nós temos aí o Goethe com a publicação dos Sofrimentos dos Homens Verdes, que e mostra toda aquela questão, né, de sofrimento, de individualismo, né, que foi muito marcante aí no mal do século. Na França, nós temos aí o Victor Hugo, certo, com a proclamação da poesia de cunho social, né, Les Misérables, que significa Os Miseráveis, né, mostra aí toda essa questão social. Né. Chateaubriand, né, destaca o cristianismo
não mais a mitologia dos poetas árcades, ou seja, o arcadismo ficou lá para trás. E na Inglaterra nós temos aí o Lord Byron, né? O Lord Byron, que é bem importante, também mostra todo aquele negativismo, aquele tédio, beleza? Ok, vamos lá para nossa... Aqui, só para a gente terminar, né? Passei aqui. Outros tópicos que nós vimos também foi o romantismo e romântico, né, a diferença entre eles dois, e o romantismo de autoria feminina. E eu falei bastante sobre Frankenstein, da Mary Shelley. Né, foi uma obra que eu trabalhei na literatura inglesa quando, né, na faculdade. Então é uma obra bem marcante. Orgulho e Preconceito, passei um trechinho também do vídeo para vocês. Né? Então, para você ver que até hoje a marca da literatura, da escrita feminina, né, até hoje se perpetua. Né? Desde aquele tempo, quando elas começaram de fato a escrever, né, e passaram da posição de leitoras para a escrita, ali efetivamente, né, tem ali boas obras. Né? Bom, então nós temos aí, gente, na página 3, o nosso exercício, página 3 e 4, tá bom? Exercícios que vão da exercícios 1 até exercício 6, tá, gente? Então eu vou resolver o 1 e o 2 com vocês. Observe a imagem e responda sobre ela. Responda as questões sobre ela. Aqui você tem, obviamente, né, a questão da Revolução Francesa. Então a letra diz o seguinte: a que momento histórico a tela faz referência? À Revolução Francesa. O que se vê na tela? A Revolução Francesa em andamento, o conflito entre a Guarda Nacional e o exército francês. 2. A Revolução Industrial foi um dos fatores que determinou o surgimento do romantismo europeu. Observando a imagem a seguir, como é possível estabelecer essa relação? Aqui, ó. Certo? Muito bonita essa imagem. Olha só, gente, como é que foi possível? A Revolução Industrial teve como consequência um grande êxito rural. Fez surgir uma nova classe trabalhadora, aqui, uma nova classe trabalhadora, e abriu espaço econômico e social para a burguesia. A arte do romantismo expressa os valores dessa nova classe, a burguesia. Então, gente, você tem aí todos esses detalhes que eu comentei com vocês anteriormente, tá bom? Então é isso, pessoal. Vocês vão fazer até o exercício 6 do Atividade de Literatura, né, da páginas 2 a 3. E aí, agora nós temos a nossa videoaula sobre romantismo europeu, tá bom? E tem que observar também as atividades do livro, beleza? Para a gente entregar nesse tempo hábil, antes das avaliações, beleza? Grande abraço, pessoal, e até a próxima aula, não. Até a nossa videoaula que vai começar agora. Vamos lá. Vamos aqui para a nossa aula, de fato, agora de literatura, tá bom? Então, olha só. Nós temos aí o romantismo na Europa, unidade 9, tá, gente? Então, muito importante pra gente aí, ok? Eu convido você a abrir o seu livro pra gente acompanhar já a unidade 9, porque é muito importante o romantismo europeu pra gente entender a base de todo o romantismo aqui, né, no Brasil e também na Europa, né, como Portugal e tudo mais. Beleza? Vamos seguir. Gente, o que vocês associam aí nessa imagem? E aí? Eu vou deixar vocês olhando aí, observando, né, pessoas aí com armas na mão, uma vestimenta mais popular, não é isso? Uma moça carregando aí a bandeira da França, certo? Então, obviamente, isso daí, gente, está ligado à Revolução Francesa, tá bom? Então, o que acontece? Qual é o lema da liberdade, o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, esse também vai ser o lema do romantismo. Né? Vocês lembram que o arcadismo vem antes do romantismo. O arcadismo é racionalismo, é o homem pensando. O romantismo não. É a liberdade dos sentimentos, é a liberdade da visão. Eu até me estressei aqui, olha aqui o que aconteceu. Né? Então, deixa eu ajeitar aqui direitinho, bonito. Ok. Então, o romantismo ele é a liberdade dos sentimentos, a liberdade da condição subjetiva do poeta. Né? Então, vocês vão ver uma grande diferença do romantismo para o arcadismo. Ok? Muito bem. E aí, gente, o que vocês conseguem perceber também? Certo?
as máquinas já trabalhando, né, gente? Então tem que tomar muito cuidado que o romantismo lá na Europa, né, ele vai estar ligado aí também ao início, não ao auge da Revolução Industrial, mas ao início já das primeiras indústrias, ok? Das primeiras máquinas, né, dos primeiros trabalhos já de fato maquinários, beleza? Envolvendo a máquina. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, por quê? Porque além da Revolução Francesa, aqui, ó, além da Revolução Francesa, nós temos também essa questão, né, já inicial do trabalho dentro não das fábricas, mas já utilizando as máquinas. Bom, gente, o romantismo na Europa, ele tem aí ele tem um contexto com alguns itens importantíssimos, tá bom? A Revolução Gloriosa na Inglaterra, ok? A, a limitação dos poderes do rei, a Revolução Francesa, como nós podemos ver, né, o poder da burguesia, isso daqui é burguesia, percebeu? A liberdade, igualdade e fraternidade, que era o lema da Revolução Francesa, a Revolução Industrial, né, a mudança no estilo de vida do proletariado, ok? A independência dos Estados Unidos é muito importante, dia 4 de julho de 1776, os direitos do homem uma sociedade democrática, certo? E a primeira manifestação artística do mundo burguês, beleza? Então a burguesia vai estar muito ligado ao romantismo, certo? A gente sai de um processo onde as coisas eram feitas de forma manual e o processo industrial começa a aparecer, beleza? Vamos lá. Então, gente, nós temos o romantismo na Alemanha, tá? O Goethe, ele assinala o início da fase romântica na Alemanha com a publicação de Os Sofrimentos do Jovem Werther. Então, gente, em 1774, olha só, na Alemanha nós temos essa tendência do Goethe. O que é essa tendência? A literatura se torna uma ponte para um mundo estranho, misterioso, invisível. O Werther transforma-se numa espécie de paradigma de herói romântico, um jovem apaixonado que suicida-se diante de um amor não correspondido. Então vocês percebem que a questão do sentimentalismo é muito forte agora, né? A questão do... também um susto, meu Deus do céu, o meu gato que pulou aqui do lado. Então o que acontece? Tem aí uma questão muito grande de liberar o que se tem internamente, né, das convicções que o poeta tem, certo? Por isso que liberdade, fraternidade e igualdade é o lema da Revolução Francesa, e os autores do romantismo vão seguir esses conceitos, beleza? Beleza, aí no romantismo inglês, né, na Inglaterra, o Walter Scott, ele volta ao passado medieval que Ivanhoe, né, a obra Ivanhoe, ele inaugura o nacionalismo romântico. Aí você vai me perguntar, professor, aqui no Brasil nós tivemos nacionalismo romântico e também tivemos essa fase mais, digamos, obscura, misteriosa, envolvendo sentimento assim de tristeza, né, morte. Sim, nós tivemos. O nacionalismo romântico foi na primeira fase aqui no Brasil, para você ver como o nosso estudo ele precisa ser antecioso, né? Precisa ser, digamos, aproveitoso, porque a nossa base aqui no Brasil é toda europeia, né? Você vai ver que até o simbolismo, a nossa base literária das escolas literárias são todas europeias. Só no modernismo que isso muda. Então, aqui tem uma ilustração, né, da obra do Walter Scott, beleza? E o Lord Byron, né? Na Inglaterra, o Lord Byron ele é um poeta inglês, obviamente, influenciou os jovens poetas românticos com pessimismo, melancolia e mistério. Já o Lord Byron, ele também é na mesma tendência do Goethe, tá? Lançando o byronismo, só que de maneira mais profunda, mais complexa, tá bom? Tendência romântica que popularizou como o mal do século, ou ultra-romantismo. Aqui no Brasil, essa fase é a segunda, tá bom? Primeira, nacionalista aqui no Brasil, segunda fase é mal do século, ou ultra-romantismo, beleza? E a terceira fase no Brasil é a fase social.
para você ver que tem tudo a ver, que nós precisamos estudar a raiz para poder chegar lá depois nos frutos, ok? Foi bonita essa daí, você gostou, né? Você gostou dessa frase, foi filosófica. Vamos lá. O que acontece? O romantismo, múltiplas origens, gente. O que acontece? O romantismo, ele não é fruto de uma razão só. É fruto de várias razões, de várias origens, de várias fundamentações. Só que nós vamos ver algumas características que os autores seguem nesse romantismo, tá bom? Vamos lá, aqui, ó. Destaque e valorização das emoções como uma forma de escapar da rigidez e do convencionalismo clássico. Ou seja, o que é isso clássico? O clássico está relacionado ao arcadismo. O arcadismo é muito racional, é tudo muito paz e amor, tudo muito controlado, os sentimentos são controlados. No romantismo não, já é tudo muito exagerado, o sentimento é exagerado. Liberdade de criação como meio de ultrapassar os limites do rigor formal e do artificialismo. Liberdade de criação. O poeta ele tem liberdade para criar, para fugir daquele padrão do arcadismo. Exploração do sentimento amoroso como uma estratégia para a exploração do campo das emoções. Então, aquilo que a gente falou, os sentimentos amorosos, eles estão realmente à flora no romantismo. Temas religiosos como uma crítica à racionalidade, tá bom? Isso aqui aparece, mas vez ou outra. Individualismo como caminho para a afirmação do homem e de sua liberdade. Então, o romantismo ele vai ser bem individualista, tá? Principalmente aqui no Brasil, na primeira e segunda fase, é totalmente individualista. Na terceira fase, aí sim começa uma fase mais coletiva, de pensar na sociedade. Mas a primeira fase, a segunda fase aqui no Brasil e lá na Europa também é totalmente individualista, tá? Nacionalismo e a história como contraposições à ideia de um ponto de partida universal, característica da mentalidade neoclássica, ou seja, do arcadismo, que atribuía a origem da literatura e da arte à antiguidade greco-romana, tá bom? Então, gente, aqui no Brasil, para vocês terem um exemplo, por que a primeira fase é nacionalista? Porque é o seguinte, em 1808 chega aqui o que? A família real. Então o romantismo ele só vai começar em 1836. Só que até lá, a nobreza falava, poxa, o Brasil precisa ter uma identidade, o Brasil precisa ter aí e os grupos de escritores também já do romantismo, nossa, a gente precisa de uma identidade. Todos os países têm uma identidade, o Brasil não tem, apesar de ser recém-nascido, mas nós precisamos ter uma identidade literária, cultural. E os autores do romantismo fizeram justamente isso na primeira fase. Por isso que vocês possuem essas obras, Iracema, Guarani, que mostram como foi o processo idealizado, tá bom, da colonização, digamos assim, no Brasil, desse processo de encontro entre índio e branco, de forma idealizada, tá bom? Bom, gente, nós temos aí as páginas 5 a 13, tá bom? Da unidade 9. Então vocês vão ver que são poucos exercícios, mas tudo aquilo que eu falei vocês precisam rever ou então pausar para poder responder os exercícios. Mas vamos continuar, tá bom? Só anota a atividade 5 a 13, a primeira atividade de hoje. E as características do romantismo. Bom, então, gente, a rejeição aos ideais clássicos, como eu falei para vocês, é uma constante do romantismo. Exaltação da natureza e da nacionalidade, como eu falei para vocês, bem observei também aqui no Brasil, isso existe. Liberdade de criação, aversão à métrica e os temas pré-estabelecidos. Ou seja, como eu falei, o poeta está livre para criar. E por que a aversão? O que significa aversão, professor? A aversão, gente, significa ter nojo, ter repulsa. Então, os poetas românticos,
Eles não queriam aquele poema fechadinho, todo bonitinho, como o narradismo era feito, na maioria das vezes, né? Então, eles não queriam isso, eles queriam liberdade. Lembra da liberdade? Pois é, eles queriam liberdade. Sentimentalismo sob diversas manifestações: saudade, melancolia, imaginação, individualismo, religiosidade, nacionalismo. Então, gente, todo sentimento ele vai ser explorado no romantismo, tá bom? Vocês vão perceber que o romantismo ele possui 3 fases, justamente por isso, porque a gama de sentimentos era tão grande, a questão de se expressar era tão grande que ele teve 3 fases, né? Aqui no Brasil. O romantismo teve 3 fases, justamente por isso que o romantismo ele é tão extenso assim, certo? E depois do romantismo, aqui no Brasil veio o realismo. Só para vocês terem uma comparação, uma dimensão disso daí. O realismo fala sobre realidade, né? Se cansaram de falar sobre sentimento e aí impuseram uma outra escola literária que fala diretamente sobre a realidade do Brasil, beleza? E a realidade da sociedade como um todo, tá bom? Então percebam que o sentimento ele está ligado ao romantismo. O que é isso aqui, gente? Subjetividade. O subjetividade é o que vem de dentro. Então, individualismo e subjetividade estão ligadas, tá, gente? Isso daqui, ó, essa palavra individualismo já foi questão de Cis, tá? Já foi questão de Cis, mostrando qual seria aí e eu vou mostrar para vocês essa questão já já, tá bom? Qual seria aí a palavra mais adequada para se relacionar com o poema da segunda fase? Egocentrismo, tá bom? Que é a questão de ser egocêntrico, de ligar para o sentimento só do poeta. E escapismo, que é fugir da realidade, tá bom? Vamos lá. Então só algumas aqui já foi. Beleza, algumas características, né, que nós vimos e outras que também nós não vimos. Pessimismo, né, essa aqui da questão da história já vimos. Medievalismo, nós não vimos, mas acontece também. A idealização da mulher, né, tem muito na segunda fase. Nossa, a idealização da mulher, a mulher é colocada num pedestal como um anjo, ok? Uma mulher pura. E aqui é aquela questão que eu falei para vocês, né? Lembrança de Morrer, do Álvares de Azevedo, beleza? Que ele é da segunda fase aqui do Brasil. Só estou dando exemplo aqui do Brasil, justamente para ficar mais fácil para você. Lembrança de Morrer diz assim, ó: quando o meu peito rebentasse a fibra, que o espírito elance a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima, em pálpebra demente. E nem desforem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se calhe por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixo o tédio, do deserto, o poento caminhoneiro, como as horas de um longo pesadelo, que desfaz ao dobre de um cineiro. Como o desterro de minha alma errante, onde o fogo insensato a consumia, só levo uma saudade, é desses tempos, que a amorosa ilusão embelecia. Então olha só, aqui a questão do cis, diz assim, ó: constitui termos que reforçam a ideia de desagregação ou dissolução explorada pelo poema. Olha só, gente, ideia de desagregação ou dissolução, o que é isso? Uma ideia de algo que está por terminar, algo que está por se desagregar, né? Então, seria qual aí, gente? Qual A, B, C, D ou E? Posso até voltar se quiser. Aí você pode tirar a print ou pode pausar e voltar para cá. E aí? Letra D, né? Rebentar, desfolha em desterro, tá bom? Possui aí, gente, palavras que levam essa ideia de tristeza, de desagregação, de morte, né? De sentimento ruim, tá bom? 3. Uma característica da chamada segunda geração romântica, bastante evidente neste trecho do poema, então ele quer uma palavra que resuma, né, a segunda geração brasileira dentro desse texto, né? Como é que você vai tirar uma palavra daí? Você vai ter que deduzir, mas já sabendo as características da segunda fase.
Então nós temos aí o erotismo dentro desse poema? Não. O subjetivismo? Pode ser. O satanismo? Não. O nativismo? Não. O nacionalismo? Muito menos. Então só tem o subjetivismo, porque nós estamos falando de segunda fase, tá bom? Nós estamos falando de segunda fase. Então o subjetivismo, a questão individualista vai prevalecer aí, tá bom? Bom, gente, o que é romântico, o que é romantismo e o que é romântico, tá bom? Então olha só, gente, nós vamos ler aqui, depois nós vamos comentar. Para aqueles que iniciam seus estudos sobre literatura, é comum certo estranhamento ao se deparar com o termo romântico, né? O que é romântico para você, gente? Romântico é algo que é sentimental, é algo que né, expressa o seu sentimento, ou aquele filme mais amoroso é romântico, tá bom? Então vamos ver daqui a pouco, olha só. Nos estudos literários e artísticos em geral, afirmar que uma obra é romântica quer dizer que, em alguma medida, ela se relaciona ao romantismo, movimento estético iniciado em fins do século XVIII e que se estendeu para vários lugares do mundo até meados do século XIX. Então, gente, presta atenção. Obra romântica não está ligada a algo que é exatamente romântico de fato, né? Aquele romântico que você vê nos filmes, nas séries, aquela coisa mais sentimental, de amorzinho. Não, não está ligado a isso. Obra romântica quer dizer a todos os sentimentos: melancolia, tristeza, né? Alegria, paixão, amor, ok? Então é de uma forma geral, ok? Nos dias de hoje, porém, dizer que uma obra ficcional qualquer, um filme, uma canção, um poema, um romance, é romântico, significa afirmar que ela contém um forte sentido emocional e amoroso. E esse uso ultrapassou os limites específicos das artes e da literatura. Há casos em que se diz que um gesto, uma frase, um olhar, um modo de ver a vida podem evidenciar uma perspectiva romântica da existência, típica dos seres apaixonados. Talvez isso aconteça porque a temática do amor e do sofrimento amoroso foi um legado de uma parte da estética romântica. Então, o próprio livro ele assume que né, o romantismo deixou margem justamente para isso, que um olhar, uma frase, um gesto é romântico. Né? Então, o romantismo ele também trabalhou essa parte, só que a ideia, o conceito principal de romantismo, de romântico, não é isso, não é esse, tá bom? A questão mesmo de romântico está ligado ao romantismo, né, na questão do conceito principal, da obra principal, né, que é justamente essa questão sentimental, seja ela qual for, né, beleza? E também de liberdade, ok? Beleza. Gente, a gente vai voltar aqui, ó. Ah tá, não, vamos para cá. A questão do romantismo de autoria feminina, tá, gente? A presença de escritores produzindo textos foi outro aspecto que distinguiu a literatura do romantismo daquela produzida em momentos anteriores. Então, gente, a mulher ela inicia não só aqui a ler, mas ela começa a escrever também. Com a ampliação da imprensa escrita nos grandes centros urbanos, desde o fim do século XVIII, surgiram periódicos voltados especificamente para o público feminino, tá bom, gente? Então, o interesse em produzir conteúdos voltados especialmente para as mulheres revela que, naquele período, as mulheres começavam a ocupar uma posição social diferente daquelas que ocupava até então. A mulher como leitora e depois como escritora. Um dos indicadores de mudança na condição das mulheres é a ampliação do número de leitoras com acesso não apenas aos jornais, mas também a livros, pelo fato de muitas mulheres terem aprendido a ler e escrever. Que legal, né? O contato com o texto literário era recomendado, o que fez com que aumentasse o interesse pela escrita de obras voltadas para elas. Então, temáticas mais voltadas para mulheres, né? Era um público que foi sendo explorado depois também. E também depois, é o meu gato de novo, peraí.
Então, gente, é importante a gente citar essa relação do romantismo de autoria feminina, tá? Existe uma autora muito importante já no sentido do romantismo, que é a Mary Shelley. A Mary Shelley é inglesa, né? Então a Mary Shelley ela foi uma escritora muito renomada, né? Até hoje seus livros suas obras são lidas, e justamente por causa desse início do romantismo, né, que houve aí uma sequência de mulheres escritoras, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí dessa parte do romantismo. E agora eu vou passar mais algumas atividades aí, páginas 15 a 21, beleza? Professor, mas essa primeira atividade é para ser feita também? É porque vocês sabem que nem todas as páginas são